Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é uma aula sobre processos estocásticos do curso de processamento de sinais e sistemas mecânicos lineares. O objetivo dessa aula é apresentar alguns conceitos fundamentais sobre processos estocásticos, né, que a gente vai utilizar nessa disciplina, tá? Do mesmo jeito que a aula de fundamentos de probabilidade não substitui um curso de probabilidade e estatística, né? Essa aqui também não vai substituir, obviamente, um curso de processos estocásticos, que é uma disciplina, você pode ter uma disciplina aí de um semestre inteiro só nesse tópico aí, né? Então a gente vai focar em alguns aspectos relevantes para a gente conseguir entender os estimadores ou o objetivo final desse curso aqui, tá? Então a gente vai falar sobre distribuição de probabilidade em momentos estatísticos em processos estocásticos, né? Então a gente vai estender o conceito aqui para processos estocásticos. A gente vai comentar sobre os conceitos de estacionariedade e ergodicidade, que a gente vai usar bastante lá na frente, tá? Funções de autocorrelação, e a gente vai definir o conceito de densidade espectral de potência em um processo estocástico, tá? Então essa densidade espectral de potência, a gente vai utilizar ela como a nossa representação e frequência de um processo estocástico. Finalmente a gente vai fechar com funções de correlação cruzada e de densidade espectral de potência cruzadas também. Hoje a gente chama a densidade espectral de potência PSD e o que a gente chama de CPSD, que é a densidade espectral de potência cruzada. Tá? Então a gente espero que vocês no final da aula sejam capazes de compreender alguns fundamentos de processos estocásticos e principalmente a relação entre correlação, a autocorrelação e correlação cruzada com a densidade espectral de potência auto e cruzada, né? A CPSD também. Tá? Então, a gente começa aqui com uma introdução, né? Então, imagina que eu tenho lá uma série temporal que foi gerada com o resultado de se jogar uma moeda a cada segundo. Então, tenho lá uma pessoa com várias moedas ou com a mesma moeda, né? E a cada um segundo ela joga essa moeda e lê o resultado, tá? Para cada resultado cara, a gente associa o valor 1 e para cada resultado coroa, a gente associa o valor 0, né? Então a gente viu lá na aula passada que esse mapeamento é a minha variável aleatória, tá? E agora, só que como a gente está criando uma série temporal, né? Eu vou fazer ela tal que eu mantenho o valor 1 por um segundo, caso eu tenha tirado o cara, né? E mantenho o valor 0 por um segundo, caso eu tenha tirado o valor coroa até a próxima rodada. Então, eu vou lá, tiro o coroa, ou cara, por exemplo, como está no gráfico aqui, né? Mantenho o valor 1, jogo de novo, aí eu tirei coroa. Jogo de novo, espero um segundo, jogo de novo, né? Aí deu coroa de novo, mantenho o valor. Jogo de novo, espero um segundo e assim por diante, e vou montando a minha série temporal aqui, tá? Então repara que agora, com essa definição, a minha variável aleatória, que a gente tinha definido como esse mapeamento aí de cara coroa para 0 e 1, né? Ela depende também do tempo. Então é uma variável aleatória que depende no tempo, né? Então ela é definida no espaço amostral, só que agora ela está indexada por essa variável tempo, né? E aí essa figura aqui em cima é o que a gente chama de uma realização do processo estocástico x de t definido dessa maneira, tá? Então repara que ele tem uma natureza aleatória intrinsecamente por causa desse processo de amostragem, né? E aí, então a gente tem, como ele é aleatório, né? Essa série temporal, essa função no tempo, que é o meu processo estocástico, isso introduz para mim a necessidade de poder replicá-lo ou representá-lo de alguma maneira que não seja aleatória, por exemplo, né? Através, por exemplo, do conceito de momentos estatísticos, de distribuição de probabilidade. Então eu tenho que ter representações não aleatórias desse meu fenômeno que é essencialmente aleatório, tá? Seja para a gente poder replicá-lo, seja para poder quantificar elementos baseados nesse processo aí. Então, imagina aqui que eu tenho vários experimentos idênticos, né?
Então imagina que eu tenho lá várias pessoas, tenho N pessoas, cada uma com uma moeda, todo mundo com uma moeda de R$1, e a gente vai jogando e medindo, medindo e construindo a variável, esse processo estocástico lá, né? Então, para cada uma dessas pessoas que vai gerando essas séries aqui, né, séries temporais, eu chamo que cada uma dessa pessoa, cada uma dessas realizações é uma realização, né? E o conjunto dessas várias realizações a gente chama ele de ensemble, que quer dizer conjunto, na verdade. Então eu tenho um conjunto de realizações ou um ensemble, tudo bem? Então imagina agora que eu tenho essa distribuição, né? Como posso definir também uma função de densidade de probabilidade, ou uma distribuição de probabilidades em função daquela variável indexadora que era o meu tempo t, tá? Então a gente estende lá aquela definição de função cumulativa, né? E agora eu indexo ela com a minha variável de tempo, minha função tempo. Então, de novo, vou definir lá a minha variável função densidade cumulativa baseado naquela definição inicial, né, com a probabilidade da minha variável aleatória ser menor que um valor x, só que agora no tempo t, tá? E aí, a partir disso, né, só repetir o que a gente já fez lá, consigo definir uma densidade de probabilidade para um certo, a partir da definição de probabilidade, um certo dx aqui, né? E aí eu tenho uma função de densidade de probabilidade a partir dessa definição no limite aí, do mesmo jeito que a gente viu. Então, o que isso quer dizer, né? Que pode acontecer de que o meu processo estocástico tenha uma probabilidade ou uma distribuição de probabilidade que varia ao longo do tempo, né? Ou como ele varia ao longo do tempo, a gente pode dizer que ele evolui ao longo do tempo, né? Então essa PDF aqui pode mudar na medida em que esse processo vai sendo realizado, tá? Ideal é um princípio aí. Ela é dependente do tempo. Né? Se eu agora agrupar o conjunto de processos ou esse meu ensemble em um único gráfico, né? Eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. E aí, se eu pegar um instante de tempo t e olhar num intervalo x mais del x, um intervalo entre x e x mais del x aqui, né? Eu consigo contar um número k de vezes em que esse sinal, ou essa função, ou esse sinal que eu estou medindo aqui, passa dentro desse intervalo, tá? E fazer uma frequência relativa com um número n total de realizações ou n total de sinais, né? Então, à medida que esse n aumenta, então o número de realizações, né, o meu tamanho do meu ensemble aumenta, eu tenho que no tempo t, que eu fixei aqui, eu consigo definir essa minha distribuição de probabilidade aqui, P de x e t. Tá? Então eu vou olhar essa distribuição de densidade de probabilidade contando o número de vezes que o sinal passa dentro de um certo intervalo ali. Tá? Então eu consigo dessa maneira descrever como um processo muda ao longo do tempo ou ainda como o processo se relaciona consigo mesmo em tempos diferentes. Então, se eu continuar fazendo isso ao longo do tempo aqui, né, eu vou ter distribuições para cada tempo t, tá? Mas isso me dá uma maneira de relacionar a distribuição num tempo t1 com um tempo t2, né? E para isso a gente vai definir o que a gente chama de função de densidade de probabilidade conjunta, né? Então imagina que agora eu eu faço essa mesma contagem num tempo t1, tá? E num tempo t2, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um sinal que passa tanto pelo tempo t1, nesse intervalo aqui, del x1, quanto no tempo t2 ele passa no intervalo del x2. Então, o mesmo sinal tem que passar tanto nesse intervalo quanto nesse daqui, né? E aí eu conto o número de vezes k2 aqui em que isso acontece, tá? Se eu faço essa contagem, né, de maneira mais formal aqui, eu posso definir que a probabilidade de x ser menor que x1
de x, da variável aleatória que está entre x1 e entre essa interseção aqui dos dois sinais, e no tempo tempo t2 ser menor do que está dentro dessa interseção aqui dos dois pontos, desses dois intervalos aqui, né? Estou aproximando isso por essa contagem, né? E aí, como eu tenho esse mesmo probabilidade, né, defino isso no meu intervalo para ter uma densidade de probabilidade no limite dessa contagem aí. Então, essa é uma definição formal da minha distribuição, ou um pouco mais formal, né, da minha distribuição, função de distribuição conjunta no tempo t1 com o tempo t2. Tá? Então, tem uma distribuição conjunta no tempo t1 e no tempo t2 aí. Tudo bem. Então, a partir disso, a gente tem as definições mais importantes de distribuição de probabilidade, né? E na próxima parte da aula a gente começa a falar de momentos do processo estocástico.